Gente, para que a gente possa viver essa paixão por Jesus, pelo Espírito Santo, para que a gente possa ter esse avivamento pessoal, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Essa palavra tem me abençoado por anos. Essa palavra tem construído a minha vida, a minha intimidade com Deus por anos. E ela tem sido construída em mim. E como filha de pastor, por muitos anos lidando com pessoas, e depois por mais de 10 anos sendo pastora, também lidando com pessoas, eu percebo que um dos maiores problemas do ser humano, quase tudo provém da baixa autoestima. E como psicóloga, né, a gente acaba tendo esse tipo de observações. E eu percebo que, às vezes, a insegurança do irmão com o outro, a fofoquinha entre os irmãos, e às vezes a inveja, tudo provém de baixa autoestima. Inclusive, a nossa dificuldade em crer que nós somos amados pelo Pai provém da baixa autoestima. E sabe o que é interessante? Que a baixa autoestima, ou a autoestima em desequilíbrio, ela gera ou orgulho ou vitimismo, não é mesmo? A autoestima em desequilíbrio, ela gera o quê? O Lúcifer, que queria ocupar o lugar de Deus. Ela gera o que fez Adão e Eva cair. Eles queriam ser como Deus, é a autoestima em desequilíbrio. E o que nós não entendemos é que é tão sério sabermos quem nós somos em Cristo, é tão sério, porque a gente sabe que nós somos filhos. Quantos aqui sabem que são filhos de Deus? Glória a Deus. Mas às vezes a gente não vive isso. A gente só sabe. Por quê? Porque a nossa autoestima, muitas vezes, foi marcada pelo pecado. E o maior problema do pecado é que ele atinge a nossa autoestima. Quem foi abusado sexualmente, carrega para o resto da vida culpa, inferioridade, se sentindo um objeto. O que faz a autoestima? E isso gera tudo aquilo que eu citei no início. A pessoa que também peca, porque quem foi abusado é vítima de um pecado. Mas a pessoa que também peca de alguma forma, ela também carrega culpa, ela também carrega um monte de coisas que atingem a autoestima. E o que me faz pensar tudo isso? Me faz pensar que isso nos impede de verdadeiramente crer que nós não somos criaturas. Deus não nos criou como mais uma das outras criaturas. Em Gênesis, capítulo 2, eu quero abrir aqui com você. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, diz que nós fomos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. Conforme a sua imagem e semelhança. Você não é mais uma criatura. Você não é mais o macaco, o leão, o tigre, o cachorro, o cavalo. Não foi criado à imagem e semelhança, eles são criaturas. Mas você foi criado para ser filho. Você foi criado para ser chamado. Mas sabe o que me chama a atenção? Por que eu estou citando essa passagem para dizer que você foi criado para ser filho? Porque quando um bebezinho nasce, quando Natan nasceu, a primeira coisa que as pessoas queriam identificar, com quem que ele é mais parecido? Ele veio a cara da pastora Daiane. Só que não. Ele veio a cara do pastor Tiago. Todo mundo fala que eu só emprestei a barriga. E as primeiras coisas que... Quem aqui tem filho? Quem aqui tem filho que é mais bebezinho assim? Quem ainda é bebezinho? Não é isso que você mais ouve quando você vê o seu filho? Quando as pessoas vêm e eles falam, é parecido com o pai, é parecido com a mãe. É a primeira observação que todo mundo faz. Por quê? Porque ser a imagem e semelhança, quando Deus disse que nós somos a imagem e semelhança, Deus estava dizendo, eu fiz filhos para se relacionar comigo. Ser imagem e semelhança significa que Deus, desde o início, sempre quis ser pai. Isso não veio depois de Jesus, isso veio já desde a criação do homem. Você é a imagem porque você é filho, você é a semelhança porque você é filho. E mesmo pessoas adotadas se tornam parecidas com os pais adotivos, sim ou não? Quem já viu isso? As crianças adotadas que são parecidíssimas com os pais. E mesmo que às vezes fisicamente, por exemplo, os pais são brancos, a criança é negra ou vice-versa, mas o jeito é tão parecido que, nossa, você vê semelhanças físicas até mesmo na pessoa. Porque se você por acaso não for parecido na imagem, pelo menos na semelhança você tem que ser parecido.
Você vai ser parecido de alguma forma quando Deus na virada do dia se relacionar com você sempre, todos os dias. Por isso Deus ia visitar o jardim do Éden todos os dias na virada do dia para falar com Adão e Eva, para que eles continuassem sendo a semelhança também de Deus, não apenas a imagem. A imagem e semelhança, ela vem de um relacionamento. E isso é tão sério você saber que você é filho, porque só quando você crê que você é amado, só quando você realmente crê que você é filho, você consegue ter essa paixão por Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque até o amor por Ele vem dEle. Você não consegue amar Ele se Ele primeiro não te amar, por isso a Bíblia diz que Ele primeiro nos amou. Porque quem é amor? Quem é amor? Então, se Deus é amor, eu preciso ser cheia dEle para poder amar Ele. Olha que loucura! A Bíblia diz que até a vontade de adorar vem de Deus, nada vem de nós. A fonte de todas as coisas é dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Mas é tão sério você crer que você é filho, para que você possa manifestar com segurança. Deus quer que você viva sem medos. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas para que você não tenha medo, você precisa viver no perfeito amor do Pai, nesse relacionamento de pai e filho, crendo que Deus... Por que Deus nos criou? Por que Deus decidiu ter filhos? Eu faço essa pergunta para os pais aqui. Pastor Anderson, por que você decidiu ter filhos? Foi para que eles servissem você? Não. Porque às vezes a gente acha que Deus quer que a gente se relacione com Ele, seja filho dEle. Para quê? Para servir Ele. Não, eu não tive o Natan e a Rebeca para me servir, para me ajudar lá em casa. Eu vou ter uns filhos para ver se me ajuda aqui com a mão de obra. Está muito difícil aqui limpar a minha casa. Vamos ver, quando eles crescerem eu tenho vou ter alguma coisa em troca. Não, Deus não te criou para isso. Eu tenho os meus filhos, eu tenho certeza que todo pai aqui que projetou, que deseja os seus filhos, ele tem os seus filhos e ele tem prazer em simplesmente estar com eles. E simplesmente olhar para eles. Esses dias eu estava olhando para minha filha e babando nela, e os dois lá assistindo televisão e dançando. Quem acompanha meus stories vê, né? Que eu só posto essas coisas, dos dois dançando e cantando. E aí eu falei para minha sogra assim, nossa, que prazer que eu tenho olhar para eles. De onde que vem essa paixão, esse amor por eles? Aí a Mônica, né, com toda a sabedoria que ela sempre tem, ela disse assim, provavelmente é a mesma paixão que o Pai tem por nós também, quando Ele olha para nós. Simplesmente porque somos filhos. Eu não preciso de um motivo para amar os meus filhos. Deus não precisa de um motivo para te amar, você simplesmente é. Você simplesmente é. E quando você não crê nisso, quando você não tem essa convicção, queridos, a gente vive preso, bloqueado, barreiras, vitimismo. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, nunca nada dá certo para mim, eu não funciono, sabe? As coisas não andam para mim, porque a gente não crê que o Pai, Ele pode te capacitar, te sustentar, te prover, te levar, te dirigir. Que assim como eu, como mãe, eu tenho prazer em dar tudo para os meus filhos na medida da maturidade deles. O Pai também quer fazer o mesmo para você. E isso é tão sério que o diabo atacou isso desde o Jardim do Éden. Em Gênesis ele atacou a identidade de filhos de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que Ele nos criou a nossa imagem e semelhança. Então eles já eram ou não eram como Deus? Sim ou não? Eles já eram como Deus? Sim. Então olha o que a serpente disse para Adão e Eva. Eu estou colocando aqui, eu não gosto de tópico, gente. Eu não sirvo para esse negócio de slide. Não é comigo esse negócio. Passa, querido. Aleluia. Intercede aí, irmão. Ô, Senhor. Amém. Isso. Pronto, já foi. Esse aqui agora. Diz assim. Disse Deus, para que não morrais. Ele disse, não come daquela fruta. Para quê? Para que não morrais. E a serpente disse... certamente não morrereis. Olha o que a serpente fez. A primeira coisa que ela fez, ela colocou em xeque a palavra de Deus. Preste atenção. A primeira coisa que a serpente fez quando falou, certamente não morrereis. Deus disse, se comer desse fruto, vocês vão morrer. A primeira coisa, certamente não morrereis. Tudo que coloca em xeque a palavra de Deus na sua vida vem do diabo. Toda incredulidade que é soprada na sua mente é a serpente dizendo, não é bem assim, não é bem assim.
Quando a palavra de Deus diz que você foi criado para se relacionar com Deus porque Ele te ama, não precisa de motivos para isso, simplesmente porque você é filho. Porque Jesus te deu esse direito, justificou a sua vida pela graça, para que você hoje possa ser chamado de filho e filha de Deus. Quando você ouve um sussurro dizendo, não é bem assim, é a serpente colocando em xeque a palavra de Deus, dizendo que você é amado, você é amada. E quando você vive nesse amor, você vive sem medo. Depois ela disse, porque se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir. E sereis como? Eles já eram como Deus, sim ou não? O que a serpente fez? Colocou em xeque a identidade de filhos que eles são, que eles eram. Você já é como Deus, você já é a imagem e semelhança de Deus, você já é parecido com o papai. Você é parecido com o papai, nós queremos ser mais parecidos com ele, amém? Nós queremos ter o cheiro dele, amém? Isso é a maior estratégia do diabo, é que você não acredite que Deus te ama. É a maior estratégia do diabo. Porque quando você não acredita, qualquer doença, qualquer problema na sua vida, você acha que é Deus te castigando. Você acha que é Deus pesando a mão. Porque eu pequei, então eu mereço isso mesmo. Não, querido, Jesus levou sobre si todo o pecado. Você só precisa pedir perdão, se arrepender e voltar para os braços do Pai. O diabo, eu vou te provar que é a maior estratégia dele. Porque em Mateus diz... Em Mateus capítulo 3, ali no último versículo diz, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado. Você conhece essa passagem? Jesus se batizou. Quando ele saiu das águas, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Falou, este é o meu filho amado. Jesus já tinha ressuscitado enfermos, ressuscitado mortos. Ressuscitado enfermo é difícil, né? Jesus já tinha ressuscitado mortos? Curado enfermos? Não, Jesus não tinha feito nada de extraordinário, irmão. Ele só se batizou. O que foi muito legal também, porque ele não precisava, ele não tinha pecado, mas tudo bem. Foi uma grande obediência. Mas ele não tinha feito nada de extraordinário, ele não tinha morrido na cruz ainda. Mas ele já era o filho amado. Porque não é o que você faz que faz você ser amado, é quem você é. Não é o que você faz. Se você peca, então agora eu sou menos amado. Mas se eu faço tudo certinho, agora Jesus me ama. Não, querido, não é o que você faz, é quem você é. Não é se meu filho faz tudo certinho que eu amo ele, não é se ele vai lá e arruma o quarto dele que fica uma bagunça sempre, que daí agora eu amo mais o Natan, hein? Agora sim, Natan, agora a mamãe te ama 10%, 100%. Aí se ele briga com a Rebeca, agora a mamãe te ama só 50%. Não é assim, é simplesmente porque você é filho. Cara, eu acho que Deus nos deu a graça de ser pai e mãe para a gente poder tentar entender o amor dele pela nossa vida. A gente tentar entender, porque é tão profundo esse amor, que nós mesmos sendo falhos, a gente tem esse amor pelos nossos filhos, quanto mais Deus, que deu o seu único filho por você, para poder te resgatar, para que você tenha acesso a Ele, quanto mais o Pai. Só que olha o que o diabo fez. A Bíblia diz que depois que ele se batizou, o Espírito Santo levou ele ao deserto, levou Jesus ao deserto. E o diabo tinha o papel de tentar Jesus. E quando a gente fala em tentação, a gente pensa o quê? Pecado. Pecado. O diabo me tenta e ele vai tentar fazer eu assistir pornografia, ele vai tentar fazer eu me masturbar, ele vai tentar fazer eu transar, ele vai tentar fazer eu usar droga, ele vai tentar fazer eu mentir, ele vai tentar falar mal do meu irmão. Enfim, pecados gerais que você pode denominar vários. A gente acha que cair em tentação é cair em pecado. O diabo não devia ter feito isso com Jesus, porque se Jesus tivesse pecado, ele não poderia morrer na cruz, não ia adiantar de nada. Não era esse o papel do diabo, tentar Jesus para que ele pecasse. Era a oportunidade dele, era a oportunidade da profissão do diabo, cara. O sucesso da profissão dele, o auge da profissão dele estava ali. Eu preciso fazer esse cara pecar. Estou aqui de frente com Jesus, é a minha oportunidade. O Espírito Santo deixou ele aqui para mim, para eu testar esse cara. Mas o que ele fez? Ele tentou fazer o Jesus pecar assim imediatamente. Ele colocou em xeque o que Jesus tinha acabado de ouvir. Ele colocou em xeque a palavra de Deus sobre Jesus. Ele tentou fazer Jesus duvidar, porque o que ele fez foi falar, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus.
Ele fez 3 vezes, três tentações. Ele lançou 3 tentações sobre Jesus. Das 3, duas, ele disse, se tu és. Ele colocou em xeque a identidade de filho amado. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se o diabo usou na melhor oportunidade que ele tinha para fazer Jesus cair, ele usou justamente a estratégia que ele usou com Adão e Eva de colocar em xeque a palavra de Deus e fazer eles duvidarem de quem eles eram. Tu acha que o diabo não vai fazer isso contigo? Tu acha que o diabo não fica lançando um monte de seta na sua cabeça de incredulidade sobre a palavra de Deus? De incredulidade sobre o que a Bíblia nos ensina? Porque quando você começa a duvidar, quando você começa a não crer bem assim no que está sendo falado, não é bem assim. Porque o diabo não diz assim, ó, é mentira tudo que está sendo, não, ele fala assim, ó, não é bem assim. Pensa bem, tu acha mesmo que é isso, isso, isso? Quando você começa a dar ouvidos à incredulidade que o diabo lança na tua vida, você começa a duvidar que Deus diz que você é filho amado e que você tem acesso ao coração do Pai, que Ele tem segredos a revelar para você, que Ele tem planos para a sua vida, que você não nasceu por acaso, que Deus tem propósitos para você, você começa a duvidar disso. E daí o mundo começa a te atrair, porque dentro da igreja já não começa mais a fazer sentido. Dentro do corpo de Cristo, já não começa mais a fazer sentido. Será mesmo que Deus tem planos para mim? Será mesmo que o papai me ama? Deixa eu olhar lá para fora. Deixa eu ver se não tem uma coisa mais interessante lá. Eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui na igreja, enquanto que tem tanta coisa boa para... Claro, porque você não está firmado, enraizado no amor do Pai pela sua vida. Porque você ainda não entendeu que você é filho amado. Aí a sua autoestima fica tão vulnerável. E Jesus, ele estava com fome, ele passou 40 dias no deserto. Quando ele teve fome, foi que o diabo foi até ele. Qual é a sua fome? O que o diabo está tentando matar a sua fome? O que ele está te oferecendo que você está com fome? É carência? É atenção? Qual é a sua fome? Quando você está firmado na identidade de filho amado, você entende que quem realmente mata a tua fome é o amor do Pai pela tua vida. A fonte de todas as coisas, porque nele, por ele, para ele. Nós viemos dele e nós voltamos para ele. E você entende que essa vida é passageira e que o que realmente importa é a eternidade. Só a eternidade. Mas a palavra de Deus diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Diga comigo, a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Então a vida eterna começa hoje. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.